E aí, família tricolor? Sempre que eu ponho a câmera aqui, eu começo o vídeo olhando para o lado errado. Bom dia, família tricolor, amigo, amiga São Paulina. Bem-vindos. Hoje a gripe box to box voltou. Eu tô com a gripe box to box, ela vai e volta. Parece aqueles lateral maluco que apoia e marca. Então, de novo, garganta inflamada, é aquela coisa de senhorzinho, esse tempo maluco. Então, me perdoe pela voz que tá um pouco mais fraca hoje. Talvez tenha um lado bom, porque eu não começo gritando o vídeo. Vamos lá, hoje eu queria vou fazer um vídeo, deixar para fazer das informações do time, né? Fazer o pré-jogo mais no vídeo da noite, porque o São Paulo joga amanhã às 7h15. Hoje eu queria falar para vocês uns assuntos importantes aí sobre o departamento médico vazio. As razões que fizeram o departamento médico do São Paulo ficar vazio. Vai muito além do rodízio, viu? Vai muito além do rodízio. A gente vai discutir aqui bastante. Antes que eu esqueça, eu vou pedir sempre no começo para você deixar o seu like no vídeo, para você ajudar o canal e se inscrever, para a gente chegar logo aos 440 mil inscritos, para aquela camisa de goleiro de presente para você, esse presente da São Paulo Mania. Então já deixa seu like. No final do vídeo, se você não gostar, você tira o like, ou dá dislike, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá, rapidamente sobre o time. O time do São Paulo vai jogar na cidade de Cochabamba a mais ou menos, a uma altitude de mais ou menos 2.600 metros. Só que aí, essa altitude de 2.600 metros, apesar de ser uma altitude considerável, ela não é tão ruim como em outras cidades da Bolívia, como por exemplo em Santa Cruz de la Sierra. Então o que o time vai fazer? O que os times geralmente fazem quando vão jogar na altitude? Eles vão um dia antes para o país, mas geralmente dormem numa cidade com altitude que não seja menor, que não seja mais perto do nível do mar. E aí, momentos antes do jogo, vão para a cidade, lá nas alturas, para não sofrer tanto com a altitude. É uma estratégia que vários times brasileiros usam, e você já deve ter ouvido falar, já deve ter percebido que isso acontece com frequência. Inclusive, no jogo do São Paulo contra o Ayacucho, que é jogar na cidade de Cusco, que é mais alto ainda que Cochabamba, o São Paulo ia passar a noite em Lima e ia para Cusco, no local do jogo, só na hora do jogo. Só que aí o que aconteceu? Tava tendo aquelas manifestações no Peru, e por problemas de logística, você lembra? O jogo foi sem torcida e foi em Lima. Graças a Deus, o São Paulo ganhou, não precisou jogar na altitude, não teve pressão de torcida, e o São Paulo ia fazer isso, ia dormir em Lima, ia para Cusco só no dia momentos antes do jogo. Não precisou fazer isso. Como em Cochabamba a altitude é menor do que, por exemplo, em Santa Cruz de la Serra, o São Paulo vai direto para Cochabamba, num voo fretado, e aí não tem tanta essa altitude. E aí o que acontece? Até a Comebol tem uma regra especial para esse tipo de situação. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Você sabia que, pela Comebol, o time visitante tem que estar no país do jogo no dia antes na véspera do jogo. É uma obrigação, uma determinação da Comebol. Menos nas cidades que. O país tem que estar na cidade que tem altitude, não precisa. Então, você pode chegar no dia do jogo. Esse problema de altitude é tão sério que até a Comebol cria uma regra especial em cidades com mais de 2.000 metros de altitude. Então, você vê a dificuldade que eu acho que o São Paulo vai ter dificuldade, assim como todos os times têm, quando jogam na altitude, o São Paulo não vai ser diferente. E aí, eu queria só passar para vocês os números preocupantes, que eu até disse no vídeo de ontem. O São Paulo, a gente tem falado muito dessa maratona fora de casa, né? Os 4 jogos que se encerram amanhã contra esse jogo do Jorge Wilson. O São Paulo jogou com o Flamengo, jogou com o Juventude, jogou com o Bragantino e amanhã pega o Jorge Wilson. Só para você ter uma ideia, contra Flamengo, Juventude e Bragantino, sabe quantos minutos o São Paulo teve que correr atrás do placar? Ou seja, se desgastar muito mais, né? Porque você fica pressionando, correndo. Dos 270 minutos regulamentares previstos nesse jogo, o São Paulo ficou atrás em 172 minutos, ou mais ou menos 63, 64% do tempo. A boa notícia é que só perdeu para o Flamengo, né? Ficou 37 minutos atrás do placar contra o Flamengo, depois 66 minutos atrás do placar com o Juventude, 69 minutos dos 90 regulamentares, ficou quase 70 atrás do placar contra o Bragantino. E aí você tem que correr mais, você tem que se esforçar mais, porque não é fácil você ficar jogando contra times fortes como o Flamengo, esse time do Bragantino, mesmo sendo time reserva. Até o Juventude, quando joga lá, dá trabalho. Aí você tem que correr muito mais.
E aí, a gente fala, o São Paulo conseguiu um empate, né? Sofreu só a derrota contra o Flamengo, empatou contra o Juventude, empatou contra o Bragantino. E aí, muita gente tem falado aqui, tem comentado sobre o preparo físico do São Paulo e também a poucas baixas, poucos jogadores no departamento médico. Hoje, o São Paulo só tem o Valse no departamento médico, que não dá nem, quer dizer, nem o Valse está no departamento médico mais. O Valse agora já passou dessa fase, ele está recuperando a forma física para poder voltar a jogar, porque não, né, ele teve aquele problema de joelho, então mas ele não está mais no departamento médico, ele não faz mais tratamento. O que o Valse faz hoje é uma recuperação física para poder voltar a jogar futebol. Não tem prazo para voltar. O único jogador do departamento médico hoje é o Gabriel Neves, que se lesionou na reapresentação na segunda-feira, sofreu um trauma no tornozelo e provavelmente deve ser desfalque. É o único jogador que está fora por lesão. E aí, vocês lembram que a gente conversou muito aqui no ano passado, no ano retrasado, que os problemas de lesão no São Paulo, mas é o calendário, né? O Paulo sempre foi um problema muito mais sério. A gente tem conversado isso aqui. Sabe quando deu uma queda? A gente já conversou aqui sobre isso, mas você vai lembrar. Sabe quando deu uma queda no número de jogadores machucados? Na época do Fernando Diniz. O Fernando Diniz tinha as estratégias. Não, não é nada disso. O que acontecia antes é que o São Paulo trocava de técnico a cada 3 meses. Lembra? A cada 3 meses substituía um treinador. E com esse treinador que chegava uma nova comissão técnica e novos preparadores físicos. Ou seja, começava a cada 3 meses, você começava um trabalho físico diferente. Então, um treinador tinha uma metodologia, o outro tinha outro, e isso acabava estrupiando os jogadores. Aí você soma isso à estrutura do São Paulo, que é podre, que até todo mundo fala, o próprio Rogério falou, os próprios dirigentes, o próprio Belmonte fala, Muricy, esses caras falam que o São Paulo, que já foi referência com o Refis, hoje está 10, 20 anos atrás, atrasado em relação aos outros clubes. Aí você tem profissionais que não tinham capacidade para recuperar jogador. E aí é lógico que a gente passou por um período de muitas contusões. Lembra que tinha de lesão muscular no posterior da coxa? Quantas vezes a gente falava aqui? Quantos jogadores saíram machucados com a mão na coxa no ano passado, ano retrasado, nos últimos anos que a gente sofria muita dificuldade com isso? Bom, até a equipe do Crespo sofreu. Sabe por quê? O Crespo ficou um pouco mais de tempo com a comissão técnica dele, só que eles demoraram para se adaptar ao calendário brasileiro. Você lembra que o Crespo fazia treino em dia de jogo? É que não era nem treino, era só um engano que eu gosto. Mas eles demoraram para se adaptar, porque o calendário brasileiro é insano mesmo, não dá para a gente negar. Não tem como dizer, não, é frescura. Não é frescura, mas todos os times sofrem com isso. E aí, o que aconteceu? Com a chegada do Rogério Ceni, que a gente já falou aqui, que é o mérito dele, a gente já falou muito daquela entrevista que ele falou da água da piscina, né? Que é lógico que tem que as coisas, na minha opinião, começaram a mudar a partir dali. Com a chegada do Rogério Ceni também muita coisa mudou. O Rogério Ceni, por ser um obcecado por dados, obcecado que cobra, que enche o saco, começou a ter algumas mudanças, começaram a ter algumas mudanças na estrutura do São Paulo, não só em termos de equipamento, que ainda estão fazendo, ainda estão correndo atrás, ainda é anos-luz atrasados, mas, por exemplo, com a chegada do Rogério Ceni, o Arboleda deu uma entrevista outro dia e falou que os jogadores chegavam para treinar cansados. E aí, chegavam para treinar cansados e ninguém falava nada. Como eles estavam cansados, a carga de treino era pesada e eles se machucavam com mais frequência. Na época do Crespo também tinha um desequilíbrio. Os jogadores que não jogavam, o Crespo fez rodízio também, você lembra? Mas os jogadores que não, menos, né? Os jogadores que não jogavam tinham uma carga de treino menor. Quando eles eram obrigados a jogar como titulares, aumentava a carga de treino, eles se machucavam também. O Arboleda falou que com a chegada do Rogério, o Rogério é aberto para conversar, já manja, foi jogador do São Paulo, conhece os bastidores. O Arboleda falou que os jogadores puderam falar com o Rogério. Olha, a gente está cansado, a carga de treino é essa. E o Rogério foi adaptando os treinamentos. Teve troca de fisioterapeutas. Vocês lembram que o Rogério reclamou que não tinha fisioterapia em 3 turnos? Vocês lembram que o Daniel Alves reclamou que ele foi fazer tratamento fora, recuperação fora, porque aí o Leco falou para ele, não, faz aí mesmo. Ele falou, não dá, não tem, só tem de manhã aqui recuperação, fisioterapia, eu preciso fazer em outros períodos. Agora tem fisioterapia em 3 períodos, houve troca de profissionais na fisioterapia, o departamento médico tem um novo coordenador,
e além do rodízio, é claro. Só que o que eu queria falar para vocês, mostrar para vocês é o seguinte: não foi apenas o rodízio que fez com que o departamento médico do São Paulo ficasse vazio. E também o departamento físico que melhorou. O São Paulo, a gente acabou de falar, corre atrás dos adversários porque tem um preparo físico bom. Vocês lembram como o time morria no segundo tempo, em vários jogos? A gente comentou aqui que tomava gol, tomava pressão, não segurava o resultado, não tinha capacidade de segurar o resultado. E eu acho que isso, é claro, tem muitos profissionais envolvidos, tem muitos responsáveis por essa evolução, tem muitos responsáveis pelo o departamento médico, só está hoje com o Gabriel Neves. Mas para mim, eu ainda acho que o grande responsável por isso tudo se chama Rogério Ceni, porque além de ter história, além de ter moral, o Rogério Ceni tem coragem para meter o dedo na ferida. A gente muitas vezes falou aqui dos acomodados da Barra Funda, que o ambiente na Barra Funda era um ambiente podre, de gente acomodada, de gente incompetente. E não é que está 100% resolvido não, viu, gente? Está longe disso. Inclusive em termos de estrutura, em termos de equipamento, em termos de refis, tem um monte de problema ainda. Mas eu acho que um dos maiores méritos do Rogério Ceni, que eu sempre falo aqui, critico ele como treinador, com algumas que é um treinador em formação, que ele tem muitos problemas ainda, mas o sentimento que ele tem pelo São Paulo e a vontade dele de fazer o São Paulo voltar a ser grande é maior do que qualquer outro treinador que passou por lá. Essa é a minha opinião. Não vou deixar de criticar quando ele fizer alteração errada, quando ele inventar, quando ele não assumir responsabilidades, mas eu acho que eu pelo menos dou muito crédito ao Rogério Ceni por essas mudanças. Não só pelo rodízio, que foi importante também, acabou sendo muito importante, mas também pela postura que o Rogério Ceni cobra dos outros profissionais dentro do Morumbi e principalmente da Barra Funda. Exatamente como ele era quando jogador do São Paulo. E não é à toa que o São Paulo foi tão vitorioso com o Rogério Ceni como goleiro. Bom, quero saber a sua opinião, se você pensa mais ou menos sobre isso. Eu encontro vocês no vídeo da noite para a gente falar mais sobre o time, fazer mais o pré-jogo, quem joga, quem não joga, quais são as alterações que o Rogério Ceni pode fazer. Enquanto isso, peço para você se inscrever no canal. E aí, ó, o ganhador da camisa, Luiz Gustavo Silva Cedran, mande um e-mail para contato@rbarolo@gmail.com, que a camisa vai para você, presente da São Paulo Mania, e 440 mil inscritos, aquela camisa de goleiro. Momento Maguila, um abraço para Rafael Gonçalves de Acanga, em São Paulo, Rafael Leles, de Tumbiara, Goiás, Cristiano Salles, de Ribeirão Pires, e para o Cauã e para o irmão dele, o Bento, assiste a gente lá de Évora. Évora? Nossa, espero ter falado o nome certo. Em Portugal. Obrigado pela força. Espero vocês 8 da noite. Aqui não é Vai São Paulo, que é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. E vou tomar um remédio para minha gripe box to box. Fica com Deus. A gente se vê às 8. Um abraço.